Começando uma nova série, 12 lições sobre as filhas de Zelofeade. Bem, se você gosta de Bíblia, assim como eu, pega a sua Bíblia e vamos estudar a passagem dessas moças. Você vai encontrar lá em Josué 17, 1 Crônicas, capítulo 7, Números 26, Números 27, Números 36. Vai falar da história dessas mulheres, dessas moças, filhas de Zelofeade. A primeira lição que eu tenho para você é: algumas palavras que você recebeu pode ser que não aconteçam na sua vida, mas aconteçam sobre os seus descendentes, aconteçam na sua posteridade. Assim foi com Abraão. Palavras que Abraão recebe vão se cumprir em Jacó. De repente você recebeu promessas do Senhor que você não vai ver acontecer, mas os teus filhos vão ver, os seus netos vão ver, os seus bisnetos vão ver. A palavra ela é eterna, as promessas elas têm focos com a eternidade. Agora veja, quem foi Manassés? Manassés, ele foi um dos filhos ali de José, ele vai receber herança ali das terras e Zelofeade faz parte dessa tribo. Bom, o que Manassés vai receber de herança? Eles vão receber a parte leste do Jordão, que é a Transjordânia, juntamente com Ruben e Gade. E você precisa se transportar para a época cultural, social, lá das tribos, lá dos tempos bíblicos. As mulheres não tinham voz. Quem recebia herança? Somente os filhos homens. Só que Zelofeade, ele não fez parte dos rebeldes, ele foi um homem íntegro, as filhas deles vão falar: olha, meu pai não fez parte da rebeldia contra Moisés, que se insurgiu contra Moisés. Muito pelo contrário, meu pai morreu nos pecados dele. Agora veja, ele só teve 5 filhas mulheres. Será que é justo mesmo que essas filhas não tenham direito à herança do pai porque esse pai não teve filhos homens? Bom, nós vamos ver nos vídeos seguintes que essas mulheres vão se levantar com os argumentos certos na hora certa para as pessoas certas. Mas essa primeira lição você precisa ter no teu coração. Pode ser que você não veja algumas coisas acontecer. Pode ser que você não veja promessas que você recebeu acontecer. Eu sei que vai ter uma música que fala que quem tem promessa de Deus não morre. Na prática não é bem assim. E se você for para o livro de Hebreus capítulo 11, você vai ver muitas pessoas que tinham promessas, não as viram serem cumpridas na sua vida. Mas Deus é fiel para cumprir na sua posteridade, se você crer. Lição número 2 sobre as filhas de Zelofeade. É necessário haver concordância entre os seus para uma tomada de decisão. Bem, Zelofeade, eu dei uma pincelada no vídeo anterior, ele vai morrer nos próprios pecados dele. Ou seja, ele não fez parte dos rebeldes que se insurgiram ali contra Moisés e Arão. Ele vai morrer nos pecados deles, nos erros dele. Agora veja, não há possibilidade de filha mulher receber herança, só os filhos homens. Provavelmente essas 5 moças, as filhas de Zelofeade, elas vão se reunir ali para tomar uma decisão. Elas vão entrar em concordância para tomar uma decisão. Você sabia que você precisa entrar em concordância no meio dos seus para tomar decisões importantes que podem mudar a tua vida toda? Ou seja, se você é casado, você não toma uma decisão importante, uma decisão relevante sem comunicar o seu cônjuge. Se você congrega numa igreja, você não toma uma decisão importante sem conversar com o teu líder, sem conversar com o teu pastor. Você precisa ter concordância não apenas com aqueles que fazem parte da sua vida, aqueles que serão afetados pelas tuas decisões, mas também para com Deus. Você não toma decisão antes de orar, você não toma decisão antes de falar com Deus. Entenda, Deus ele trabalha da seguinte maneira: existe a vontade diretiva de Deus, é aquilo que ele tem na tua vida, é aquilo que ele escolheu para você trilhar debaixo das asas dele, e também existe a vontade permissiva. O que é a vontade permissiva de Deus? Não é aquilo que ele tinha para você. Não é o que ele destinou para a sua vida. Mas você insiste tanto, você quer tanto aquilo, você não está nem preocupado se aquela vontade é boa, perfeita e agradável do Senhor. Você quer porque quer, aí Deus fala para você: ok, tudo bem, vou dar o que você quer. Não esqueça que é um salmo que diz assim. Eu sempre me confundo, eu não sei se é o Salmo 115 ou o Salmo 106, eu sempre me confundo.
que diz o seguinte: deu o que eles pediram, mas lhes fez definhar a alma. Esse salmo está falando exatamente do povo ali no deserto, que eles insistiam tanto naquilo que eles queriam, que Deus permitia e aquilo acabou sendo pedra de tropeço para eles. Então ponha isso na sua mente. Vai tomar uma decisão importante? É uma decisão que vai envolver tua família? É uma decisão que vai envolver os seus filhos? Sente com eles, converse com eles, tomem decisões juntos. Olha a situação que precisa de uma solução, olha de diferentes prismas. Assim você vai chegar num consenso e a decisão vai ser bênção. Não vai ser maldição, não vai ser pedra de tropeço. Então, se aconselhe com aqueles que tenham visão de Deus. Não se esqueça disso. Lição número 3 sobre as filhas de Zelofeade. O não você já tem. Batalhe pelo sim. Bem, nós já sabemos que elas não vão ter direito à herança do pai delas. Elas não têm direito à herança porque elas são mulheres. Bom, e aí só podia ter herança os filhos homens. Elas vão se reunir, elas vão chegar ali num consenso, eu falei isso no vídeo passado. Enfim, agora elas vão chegar ao sacerdote Eleazar e a Moisés. Ou não, elas já têm. Elas já sabem que elas não têm direito à herança, mas elas vão batalhar pelo sim. Bom, nós sabemos que Deus não trabalha com não sei. Deus trabalha com sim, Deus trabalha com não, Deus trabalha com espera. Bom, elas receberam um não e esse não veio da parte de Deus? Sim, veio da parte de Deus. Por quê? Está na lei. E quem recebeu a lei? Moisés. E de quem Moisés recebeu a lei? Do Senhor. Deus já falou não para elas. Mas elas vão buscar ali argumentar, nós vamos falar das argumentações mais adiante, elas vão argumentar para os representantes de Deus na terra quanto elas terem direito à herança. Nós precisamos buscar um discernimento espiritual para entender. Às vezes um não de Deus, ele vem vestido de uma tal maneira. Eu falei, não, será que você vai insistir? Será que você vai perseverar? Será que você almeja, você quer tanto isso que você vai perseverar? Entenda, eu falei da vontade permissiva, da vontade diretiva no vídeo passado, mas há uma linha bem tênue aí. Como exemplo, eu quero colocar a situação da mulher cananeia, da mulher sírio-fenícia, que vai lá pedir para Jesus: Senhor, filho de Davi, ajuda minha filha que está endemoniada, ajuda minha menininha. E Jesus fala não para ela, fala um categórico não para ela. Eu vim para a casa de Israel, mas ela vai insistir. Ela insiste tanto que finalmente Jesus atende o pedido dela e Jesus fala: eu não vi uma outra fé igual a tua. Talvez você esteja numa situação que você ouviu um não de Deus e você precisa dar uma insistida. Às vezes, representantes de Deus falaram não para você. Aqui você não canta mais, aqui você não prega mais, aqui você não profetiza mais. E você precisa em oração buscar o Senhor e falar: Senhor, é um não mesmo? O Senhor vai fechar essa porta mesmo para mim? Ô Senhor, o Senhor derramou dons sobre mim. Então, Senhor, abre as portas. Eu quero fazer a tua obra. Perceba, há uma linha bem tênue aí. Às vezes Deus está esperando que nós mostremos insistência, perseverança. Como tem sido o não e o sim de Deus na tua vida? Será que você tem perseverado? Ou é só ele falar não que você desiste? Lição número 4 sobre as filhas de Zelofeade. Deus vê as mulheres que a sociedade ignora. Bem, eu sei que algumas pessoas não vão gostar dessa lição, mas eu preciso te passar exatamente o que o Espírito Santo me passou meditando nessa palavra. Números capítulo 27, no versículo 1, vai falar assim: e chegando as filhas de Zelofeade. A Bíblia reporta a atitude dessas mulheres como uma atitude de coragem. Sim, elas estavam num contexto culturalmente machista. As mulheres não tinham voz, as mulheres não tinham direito à herança. Somente os filhos homens tinham direito à herança e Zelofeade não teve filhos homens, ele teve 5 meninas. E se chegando as filhas de Zelofeade. Essas mulheres corajosas, elas vão argumentar ali com Moisés e com Eleazar, o sacerdote. E Moisés, que é o representante de Deus, vai levar essa questão ao Senhor. Nós vamos falar mais disso no próximo vídeo. Mas esse vídeo é para te falar o seguinte: quem vê a mulher que não tem voz,
a mulher que é desprezada, a mulher que não tem direitos, é o próprio Deus. Porque o próprio Deus vai falar para Moisés: Moisés, atende o que as filhas de Zelofeade vieram te trazer, o que elas vieram argumentar, o que elas vieram reivindicar por direito, atende elas. Bom, nós sabemos, se você meditou nessa palavra também, você vai ver que Deus concede o direito à herança para elas. A lei é mudada por causa da atitude corajosa das filhas de Zelofeade. Bom, e você deve estar olhando aí a imagem que eu coloquei junto com esse devocional e pensando, o que tem a ver? Tem tudo a ver. Eu quero que você saiba que quando você é colocada numa situação de receber direitos da parte de Deus, é Deus quem te vê. Não é nenhum partido político, não é nenhuma sociedade ali, uma ideológica, identitária, de minorias, não. Quem concede direitos a você é o próprio Deus. Bom, quando você vai para os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver no evangelho do Senhor Jesus, segundo os relatos de Lucas, Jesus, ele dá direitos, ele ouve mulheres. No evangelho que Lucas escreveu, mais do que em todos os outros, Jesus é aquele que concede direitos. Jesus é aquele que tem encontros maravilhosos com mulheres. Então, esquece essa história de partidarismo, de ONGs, enfim. E esses vão dar direito para as mulheres. Não, o seu direito está no Senhor. Quem ouve a tua voz é o Senhor. Faça como as filhas de Zelofeade. Tenha coragem de comparecer diante de Deus com as suas petições. E é Ele quem vai te honrar, é Ele quem vai te ouvir, não é o homem. Lição número 5 sobre as filhas de Zelofeade. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Bem, essas mulheres, elas conheciam a lei que foi dada a Moisés. Elas conheciam a lei. E pela lei, elas sabiam que elas não tinham o direito à herança. E quem foi que entregou a lei para Moisés? Foi o próprio Deus. Bem, aí você pode perguntar para mim, mas Deus volta atrás do que ele falou? Muitas vezes, eu falei em vídeos anteriores, muitas vezes o Senhor, ele vai trabalhar a tua persistência, a tua perseverança, ele vai trabalhar a tua fé, aonde você quer ir, até onde você quer chegar, até onde você deixa a sua fé ser trabalhada. Essas mulheres conheciam a lei. Como elas conheciam a lei, como elas sabiam que elas não tinham herança, elas vão ter que ter a argumentação correta para levar até Moisés. E elas falam exatamente na questão da justiça. Poxa, será que é justo o nosso pai não ter tido filhos homens e por conta disso o nome do nosso pai ser erradicado? O nome do nosso pai morrer porque não teve para quem deixar herança? Será que é justo? E elas vão pegar nesse ponto da justiça para comparecer diante de um Deus justo. Quando você conhece a palavra de Deus, quando você sabe o que diz a palavra de Deus, você tem uma autoridade espiritual para comparecer diante do altar, reivindicando as suas promessas. Reivindicar as suas promessas a Deus, porque você conhece a palavra de Deus, não tem nada a ver com eu decreto, eu determino. Não, isso é determinismo. Isso não tem nada a ver com conhecer a palavra de Deus. Isso não tem nada a ver com ter consciência das promessas que Ele te fez. E quando você conhece a palavra de Deus, ninguém te leva no bico. Você não é enganado por falsos profetas. Você não entra na seara ali dos mentirosos que chegam para você falando Deus falou assim, quando Deus não falou nada. Isso é muito abordado ali no livro de Jeremias. E o Senhor vai falar assim para Jeremias: Jeremias, aquele que teve um sonho, conte como um sonho. Não sai falando que eu entreguei algo, eu, o Senhor, falei algo que eu não falei. Qual é o segredo? Conhecer a palavra de Deus. A tua Bíblia, ela precisa ter atenção tua para com a palavra, meditação na palavra. Não é para ficar pegando poeira ali no Salmo 91, no Salmo 23. Ela é para ser lida. Mergulhe na palavra. Se você não quiser ser enganado, mergulhe na palavra. Lição número 6 sobre as filhas de Zelofeade. Leve as suas petições aonde há a resposta.
Elas vão se chegar ali a Moisés. Quem está presente? Eleazar, o sacerdote, o filho de Arão. Quem mais está presente? Os príncipes ali da congregação de todas as tribos. Elas vão se chegar no meio desse monte de homens ali que são líderes, que são os cabeças das tribos, que é o representante de Deus no povo, e elas vão levar as petições delas aos homens corretos. Veja, Moisés é aquele que fala face a face com Deus. Ela vai levar essas petições diante daqueles homens para que Moisés leve para o Senhor as petições delas. Veja, nós estamos vivendo num período de grande tecnologia, né? Só que eu confesso que eu acho muito feio o barraco na internet. O que é o barraco na internet? Você discute com alguém e aí o Facebook vira palco para indiretas. Você deixa de falar com alguém, aí você manda uma resposta enviesada, e em seguida você já bloqueia no WhatsApp. Bom, não é isso que as filhas de Zelofeade vão fazer. Elas vão levar onde tem resposta para os representantes de Deus. Você já parou para pensar que o lugar certo para você levar as suas petições é no altar do Senhor? Você precisa transformar as suas angústias, frustrações, ansiedades, preocupações em orações. Você precisa levar para Deus tudo o que tem te incomodado, tudo que tem te trazido frustração, tudo que tem deixado o seu coração ansioso. E o apóstolo Pedro vai falar que nós devemos lançar a nossa ansiedade sobre o nosso Pai Celestial, porque Ele, e somente Ele, tem cuidado de nós. Nós precisamos transformar a nossa fé em ação e executar essa ação através da oração. Bom, você pode olhar a palavrinha orar mais ação. É a junção das duas coisas. Elas oram, elas vão falar, levar as petições para Moisés, mas elas são mulheres que têm atitude. Será que você tem tomado as atitudes corretas ou você faz parte daqueles que mandam indiretas nas redes sociais? Sinceramente, eu acho terrível isso, né? Ou então as pessoas choram. Você já viu agora que tem vídeo que alguma coisa está acontecendo ali em tempo real, a pessoa abre a câmera do celular para filmar ela chorando. Ai, porque não sei o que, não sei o que. Gente, acabou a intimidade, acabou, olha, tá bem complicado. Leve as suas petições aonde você vai ter resposta. E você não terá resposta de outro lugar se não for aos pés do Cordeiro de Deus. Lição número 7 sobre as filhas de Zelofeade. Não se coloquem em julgo desigual. Bem, nós já sabemos que elas vão levar as petições dela ali para Eleazar, o sacerdote, e para Moisés. Moisés vai levar as petições, as orações dessas moças até o Senhor. E o Senhor vai falar, olha, concede a herança para essas meninas, ok? Só que o mandato do Senhor sempre tem um mas, né? Mas se me obedecer, se quiserdes e me ouvirdes, sempre tem um se, sempre tem uma condicional. E essa condicional você vai encontrar em Números 36. Vai falar assim que elas, elas vão receber herança, porém que a herança dos pais delas se mantenham na tribo. De que maneira? Elas só se casarão com pessoas da mesma tribo, ali da tribo de Manassés. E o que essa lição me ensina e ensina para você? Para não entrarmos em julgo desigual. Amós capítulo 3, versículo 3 vai falar que não tem como duas pessoas andarem juntas se não estiverem o mesmo foco, o mesmo propósito, a mesma fé. 2 Coríntios capítulo 6 vai falar do julgo desigual também. Não se coloque em julgo desigual com os incrédulos. Não tem união, né, do reino de Deus com as trevas. Moça, moço, se você não casou ainda, não case em julgo desigual. Bom, parafraseando aqui essas passagens, fique na mesma tribo. Fique ali na tribo de Manassés. Escolha ali o seu pretendente dentro da tribo de Manassés, ou seja, dentre aqueles que têm a mesma fé que você. Isso vai demonstrar preocupação com a tua herança, preocupação, e eu estou falando aqui de herança espiritual, hein? Preocupação com a tua herança, preocupação com as tuas futuras gerações. Foi feito um estudo muito antigo com a vida de Jonathan Edwards e de um outro homem, acho que chamava Hooks, o nome do outro homem, eu não lembro muito bem. E foi feita uma pesquisa mais profunda sobre a árvore genealógica de ambos.
Jonathan Edwards, que a família dele inteira andou ali nos caminhos do Senhor, você só vai ver benécias, você vai ver pessoas que se esforçaram, pessoas vencedoras, pessoas que tiveram bons cargos, sejam cargos públicos, boas profissões, andaram ali direito, obedecendo ao Senhor. O outro, em contrapartida, um degenerado, casou também com uma mulher degenerada. E entre os filhos você vai ver pessoas encarceradas, pessoas em vícios, pessoas com tudo quanto é tipo de pecado. Então, a tua linhagem, o teu futuro, você precisa se importar com ele. Portanto, você tem uma escolha nas tuas mãos hoje. Não entre em julgo desigual, nem em casamento, nem em trabalho, de maneira nenhuma. Lição número 8 sobre as filhas de Zelofeade. Você não é aquilo a qual te rotularam. Bom, para expor esse pequeno devocional, nós vamos falar dos nomes das filhas e vamos começar pela mais velha. Você vai encontrar o nome dela como Maala ou Macla, dependendo da sua versão. O nome dela tem uma raiz hebraica que é a palavra halá. É a mesma palavra usada para definir o nome de Malom. Lembra de Malom? Filho de Elimeleque, filho de Noemi? Bem, e o que significa esse nome? Estar doente, estar enfermo, estar adoecido. Mas olha só que contraponto. Malom, ele morre sem deixar herança, enquanto Macla ou Malá, ela vai em busca da herança dela. Você não vai ver palavras de Malom no livro de Ruth, não, Malom não fala nada. Enquanto a moça tem os argumentos certos, tem as palavras certas. E veja como tudo tem a ver com exemplos, né? Os exemplos que nós deixamos, o que nós deixamos para aqueles que vêm depois de nós. Elimeleque, ele deixa exatamente a postura de um homem covarde, de um homem fujão. Ah, não tem pão em Belém, ele vai embora para Moabe. E Maala, Macla, né? Nome muito difícil. Ela não, ela sabe que o pai dela tem bom testemunho. Olha, ele morreu nos pecados dele, é verdade, assim como todos nós, mas ele não era rebelde, ele é um homem assim, temente a Deus. Ela tinha um exemplo e esse exemplo vai fazer com que ela tenha bons argumentos para reivindicar a herança. Agora veja, aonde a tua vida tem te levado? Qual é o teu destino? O destino dela levou ela para uma herança, para uma terra prometida. O destino de Malom levou ele a morrer na terra de Moabe. E com isso, para esse devocional não ficar grande, porque eu teria várias pessoas para entrar como exemplo nessa lição. Eu vou finalizar falando de Jabes para você. Você vai encontrar Jabes em 1 Crônicas, capítulo 4. E Jabes também não tem uma história muito fácil. O nome dele significa que ele nasceu que a mãe dele deu à luz a dor. Então ele era uma representação da dor na vida da mãe dele. E ele poderia se tornar um rapaz vitimista, só que não. A Bíblia vai falar que ele vai orar a Deus: ó Senhor, seja comigo, me protege. Me prospere, alarga as estacas da tenda sobre a minha vida. Ó Senhor, me guia, fica comigo, esteja comigo. E a palavra fala que Deus concedeu o que ele pediu. O que você tem feito com os rótulos que as pessoas têm colocado sobre você? Você tem entregue ao Senhor ou você tem se tornado um vitimista de si mesmo? Lição número 9 sobre as filhas de Zelofeade. Deus não age na inércia. Bom, então nós vamos para o nome da segunda filha. A segunda filha de Zelofeade chama Noa. Nós falamos no vídeo passado de Macla ou Maalá, que é a mais velha. Agora nós vamos falar de Noa. O seu nome, o significado em hebraico é movimento. Bem, o nome dela já diz tudo. Ela se movimentou junto com as irmãs dela. Ela se movimenta para buscar a herança do pai delas, para reivindicar direitos da herança dos pais dela. E agora eu quero te perguntar, você tem se movimentado no reino de Deus ou você está esperando as coisas caírem na sua cabeça? Bem, nós sabemos que no dia a dia, falando de maneira secular, nós precisamos nos movimentar, né? O ordinário, nós vamos fazer o ordinário, né? A dona de casa vai cuidar da casa, o homem que trabalha fora, ou a mulher que trabalha fora, vai cuidar ali dos afazeres do seu trabalho, quem é mãe, quem é pai, vai cuidar dos filhos, ou seja, o ordinário, o dia a dia, mas há um movimento, e esse movimento com certeza exclui essa geraçãozinha Nutella de jovens hoje que tem 25, 30 anos, tá morando com o pai e com a mãe, e a mamãe tem que botar o
o leite no copinho com canudinho para ele todo dia, tem que tirar o pratinho da mesa porque ele não pode tirar o prato sozinho depois que ele come. Não, eu não estou falando dessa geração, eu estou falando de cristãos que precisam sair da inércia, cristãos que precisam cumprir um chamado no Senhor. Você já perguntou para Deus qual é o teu chamado? Certamente, o seu chamado não é ficar esquentando banco de igreja. Eu gosto muito de uma pastora missionária, Edmeia Williams, que ela diz assim que nós estamos vivendo uma geração da igreja balofa. E o que é a igreja balofa? Ela se alimenta, ela se enche de palavra, ela assiste muito culto, ela ouve muita pregação, mas ela não é capaz de pregar para ninguém, de evangelizar ninguém, ela não é capaz de se envolver numa obra social. Não, ela não faz nada. É tudo para ela, tudo para ela. Ela se enche, ela vai ficando, como diz a missionária, uma igreja balofa. Deus não age na inércia, Deus não age naquele que fica parado. Você precisa se movimentar, você foi chamado para se movimentar. Noa é exatamente essa mulher, ela se movimenta com as irmãs, ela se agrupa ali com as irmãs, ela sabe lidar com as irmãs, tem uma equipe ali, elas estão no mesmo propósito, elas estão buscando a mesma coisa no Senhor. Saia da inércia, saia do lugar que limita a tua visão. Deus precisou fazer isso com Abraão. Abraão, vem aqui para fora da tenda. Abraão, olha para cima. Veja a quantidade de estrelas. Será que você pode contar elas? Assim será a tua descendência. Deus te chama hoje para fora para você contemplar o que Ele tem para você. Mas você precisa se mexer. Lição número 10 sobre as filhas de Zelofeade. Frágil, vulnerável, mas só de aparência. Bem, nós vamos para o significado do nome da terceira filha e nós vamos falar de Ogla, é a terceira moça ali das filhas de Zelofeade. E Ogla, o significado é perdiz. E o que é uma perdiz? Perdiz é uma ave, é um passarinho, ele é até meio rechonchudinho, ele parece até uma galinha da Angola, mas de uma cor meio diferente, sabe? A galinha da Angola a gente sabe que ela é uma ave ornamental, mas assim, de corpinho parece uma galinha da Angola, a perdiz. A perdiz, ela é uma ave que a penugem dela é sem graça, ela é meio amarronzadinha, ali é meio, você olha pra ela, parece meio sem sal, sem açúcar. Ela é uma ave que ela não voa alto, raramente ela levanta voo e levanta voos altos, raramente. Ela não tem um tamanho relevante, ela não é uma ave grande, ela não tem um peso relevante, ela é uma ave ali bem levinha. Ela vive em campos abertos, ela vive em áreas rurais. E a Bíblia fala da perdiz, nós vamos encontrar perdiz no livro de Jeremias, nós vamos encontrar perdiz com Davi falando de perdiz. E perdiz é o significado do nome da terceira filha, Ogla. Agora vamos lá, vamos pensar um pouquinho aqui nessa lição que tem a ver com o nome dela. Ela não tem peso relevante, ela não tem tamanho relevante, assim é essa serva do Senhor. Não tem holofotes, não é suntuosa, não tem aquela aparência assim, aquela eloquência, onde ela chega, todo mundo para ouvir ela, onde ela abre a boca, meu Deus, que eloquência, nossa, olha como ela fala, não, a Ogla é discreta. E olha só que interessante, o fato dela ter essa penugem, que para nós olhamos e pensamos, nossa, que passarinho meio sem sal, né, sem graça, a penugem dela é proposital, porque naquela região de deserto, aquela região meio amarronzada ali do deserto, naquele tom de areia, aquele tom de terra, ela facilmente se camufla. Ela se camufla contra perseguidores, ela se camufla contra aqueles que querem matar ela e acabar com ela. Então Ogla, a descrição dela vai trazer exatamente isso. Ela não precisa se aparecer, ela não precisa ser mais do que os outros, ela sabe se camuflar, ela sabe viver debaixo do esconderijo do Altíssimo, ela sabe quem escolheu ela sabe quem guarda ela. Então, se você for olhar bem, a Ogla é um passarinho frágil, é um passarinho vulnerável, mas somente diante dos homens, diante do Senhor, é uma gigante na fé. Diante do Senhor, ela cresce em graça e conhecimento do Altíssimo. Será que você pode se dizer que você é uma Ogla? Será que você pode se dizer que você está debaixo do esconderijo do Altíssimo? Você não precisa aparecer? Você precisa estar em evidência somente para o seu Deus? Lição número 11 das filhas de Zelofeade, e nós vamos para a quarta filha. A quarta filha é Milca. Bom, você vai gostar do significado do nome dela. Milca significa rainha.
Mas vamos pensar um pouco aqui. Quando a gente pensa em rainha, biblicamente falando, você pode automaticamente pensar em Esther. Sim, você pode pensar em Esther, mas vem cá. Vasti também era rainha. Jezabel também era rainha. Herodias também era rainha. Atalia também era rainha. Você percebe como é amplo o conceito de rainha? Né? Até vamos pensar em rei. Davi era rei, mas Saul também era rei. Herodes também foi rei. Percebe como é amplo esse negócio? Tá. E nessa lição eu quero te perguntar que tipo de rainha ou rei você é. Nós podemos realmente pensar em Esther e eu quero te trazer para esse pensamento de Esther. Por quê? Esther foi uma rainha que chamou a responsabilidade para ela. Ela chamou a responsabilidade de cuidar do povo dela, de cuidar dos hebreus ali, dos judeus. Ela chama essa responsabilidade para si. Bom, se você é um rei ou uma rainha, você tem chamado responsabilidade para você? Ou você acha que o título de rei e de rainha é só para te conceder sombra e água fresca? É para as pessoas te servirem, você não precisa fazer nada, você não precisa ter responsabilidade, deixe que os outros virem teus servos. Qual é o conceito que você tem de liderança? Você pode dizer para mim, não, mas eu me identifico com o rei Davi ou eu me identifico com a rainha Esther mesmo. Ok, vamos lá. Se você se identifica com um bom rei ou uma boa rainha, será que você manipula? Porque Jezabel manipulava? Será que você é insubmisso a autoridades? Porque Vasti foi insubmissa. Você precisa, já que a gente está numa lição pensando em que rei ou rainha nós podemos nos assemelhar, você precisa ter uma visão bem ampla disso. Que pessoa você quer ser? Qual é o teu posicionamento diante dos homens e diante de Deus? Será que o Senhor pode confiar grandes responsabilidades sobre você? Como ele confiou para o rei Davi? Como ele confiou para Esther? Será que o Senhor pode confiar responsabilidades grandes sobre você? Será que assim como Milca, você vai receber um significado de nome, de rainha e vai fazer jus àquilo que Deus chamou você para representar no meio dos seus? Lição número 12 sobre as filhas de Zelofeade, e essa é a última lição da nossa série. Como é a última lição, nós vamos falar do nome, do significado da filha caçula. E a 12ª lição é: como você atrai o favor de Deus sobre a sua vida? Bom, porque a caçula é a Tirza e o nome dela é favorável. Então, é exatamente isso. Como você tem atraído o favor de Deus sobre você? O Salmos capítulo 25, versículo 14 diz o seguinte, que o Senhor, ele dá a conhecer os mistérios dele, a aliança dele para aqueles que o temem. Então veja, o favor de Deus não é para todo mundo. O favor de Deus é para aqueles que buscam ter relacionamento, é para aqueles que buscam estar com o Senhor. Bom, enquanto nós olhamos para Tirza, para encerrar essa série das 12 lições das filhas de Zelofeade, nós podemos ali combinar o nome das 5 meninas. Bem, a primeira é Maalá ou Macla, que significa enfraquecida, é adoentada. E nós falamos no vídeo que ela poderia ser até uma vitimista da condição dela. Eu sou muito fraca, eu sou doentinha. E ela não, ela vai ressignificar a vida dela independente do significado do nome. Bem, ela não continua fraca, ela vai buscar forças no Senhor. Aí nós vamos para a segunda filha. A segunda filha é Noa. Noa é aquela que faz por onde? Noa é aquela que se movimenta. Noa é aquela que não fica parada. Noa é aquela que sabe que Deus não age na inércia. Deus não age naquele que faz corpo mole. E aí a gente pula de Noa, a gente vai para a próxima filha, que é Ogla. Ogla é um passarinho, é a perdiz, é aquela que se camufla das perseguições, é aquela que se esconde ali debaixo das asas do Deus Altíssimo, é aquela que não busca holofotes para si, é aquela que ela é gigante diante de Deus, não diante dos homens. Diante dos homens ela é pequenininha, ela é frágil, ela parece vulnerável. E aí nós vamos encaminhar para a próxima filha. A próxima filha é Milca, que significa rainha. E nós falamos de Milca no vídeo passado. Bom, tem vários conceitos de rainha. Qual é o conceito que você escolhe para você? Será que você chama a responsabilidade para si? Ou você é a rainha da sombra e água fresca, né? Ou você é o rei da sombra e água fresca. E aí nós finalizamos com a última filha,
que é favorável. Como você atrai o favor de Deus? O fato é que a junção dessas 5 moças vão atrair o favor de Deus. Vão atrair a herança para elas vão receber herança do Pai. Ninguém tinha herança, elas fazem algo inédito, elas vão receber algo inédito. Será que Deus não está esperando uma postura tua, assim como essas moças tiveram, para que Ele execute na sua vida, no meio dos seus, aquilo que Ele não fez ainda com ninguém? Pensa nisso.